Olá, eu sou o professor Leandro Pimentel, do Instituto de Matemática do UFRJ. Hoje a gente vai dar continuidade ao tópico de Fundamentos do curso de Probabilidade Avançada, tá? E a gente vai entrar na seção 1.3, correspondendo à integração e esperança. Antes de começar com a definição propriamente do que é uma integral, tá? Sobre um espaço de medida, é importante definir essa noção de quando a gente quer dizer que uma propriedade vale quase certamente, né? A gente quer dizer que você tem um conjunto ômega zero, né? Aqui eu estou falando uma propriedade qualquer que eu denotei por asterisco, tá? Então você define ômega zero como um conjunto das amostras que satisfazem essa propriedade asterisco. Tá? Então eu digo que essa propriedade vale μ quase certamente, né? Se esse conjunto for mensurável e se a medida do complementar dele for zero. Tá? Então, por exemplo, eu vou dizer que duas variáveis, né, x e y, são ordenadas, né, μ quase certamente, se a medida do complementar, no caso x estritamente maior do que y, for nula. Tá? Então, quando não houver dúvidas, né, sobre a medida que a gente está lidando, tá, a gente vai dizer simplesmente quase certamente, tá, sem fazer menção à medida. Então, uma característica importante da integral que vai estar presente em boa parte das demonstrações que a gente vai fazer usando a integral, e na verdade é uma propriedade, são duas propriedades fundamentais, tá? Que é que a integral, na verdade, é o que você faz, né? Você a cada função real, né, a cada variável aleatória, no caso, pensando em probabilidade, você associa um número real, né, que é o que a gente chama da sua integral, né? E essa associação, né, ela vai ser um funcional, né, que vai levar que eu estou pensando num espaço vetorial qualquer, tá? Então esse funcional, eu vou dizer que ele é linear, né, se I de AX mais BY é igual a A vezes I de X mais B de I de Y, tá? É a linearidade usual da álgebra linear. E eu vou dizer que ele é positivo, tá? Se sempre que eu tiver uma variável não negativa, μ quase certamente, então o funcional aplicado a essa variável é maior ou igual que zero. Tá? Então, um leminha importante, né, que se eu tiver um funcional linear e positivo, tá, então ele preserva a ordem. Tá? Se x for menor ou igual a y, μ quase certamente, então I de x é menor ou igual que I de y. Tá? Se x for igual a y, μ quase certamente, então o valor dos funcionais é igual também. E também, né, que se x e o módulo de x, né, estiverem no domínio desse meu operador, tá? Então o módulo de x é menor ou igual que I aplicado ao módulo de x. Então, né, essa leminha aqui eu vou deixar como exercício para vocês demonstrarem, tá? Partindo dessas duas propriedades, você demonstra essas três aqui. Por exemplo, se você quer mostrar que se x é menor ou igual que y, μ quase certamente, então I de x é menor que y, você considera, né, o seguinte, né, se x é menor ou igual que y, quer dizer que y menos x é maior ou igual que zero. Portanto, pela propriedade 2, né, I de y menos x é maior ou igual que zero. Mas pela propriedade 1, I de y menos x é I de y menos I de y. Portanto, I de y, né, vai ser maior ou igual do que I de x. Tá? É basicamente essa primeira demonstração. Né? Se resume a isso da primeira parte. Bom, então avançando aqui, né, então a definição, a construção da integral, ela é feita em etapas. Tá? Então a gente começa do caso simples e vai definindo para funções cada vez mais gerais. Tá? Então a gente vai começar definindo o que é uma integral de uma função simples. Tá?
Então eu vou estar sempre trabalhando com um espaço de medida sigma finito, tá? E eu vou dizer que uma função de ômega em R é simples, né, se ela pode ser escrita com uma soma, né, de xi vezes a indicadora de um certo conjunto AI, tá, onde esses AIs são disjuntos, 2 a 2 disjuntos. Tá? A medida de cada AI é finita, tá? E a função se anula no complementar da união dos AIs. Tá? Então você pode pensar que isso aqui é uma espécie de função escada. Né? Não é bem escada porque eu não estou dizendo que os AIs sejam necessariamente intervalos, tá? Mas são conjuntos mensuráveis, né, que são 2 a 2 disjuntos e tem medida finita. Tá? Então, nesse caso aqui, a definição da integral é bem direta, tá? Mas antes de definir, eu vou, só por conveniência aqui também, posso escrever, né, a x como a soma, aqui eu escrevi como soma de i igual a 1 até k, eu posso escrever como a soma de i igual a 0 até k, onde o a0 é simplesmente o complementar, né, e o x0 é 0. Tá? E aí eu vou estar aqui assumindo, né, que a medida do a0 pode não ser finita, né, pode não ser necessariamente finita. Tá? Porém, como o x0 vai ser 0, né, ela não vai entrar, não vai ser levada em consideração na definição da integral. Tá bom? Então, a integral de x com respeito a μ ela é definida como, né, a soma ponderada, né, ponderada pela medida de AI, né, dos valores de xi. Tá? Então, o somatório de i igual a k de xi vezes μ de AI. Tá? Você pode se perguntar aqui, né, que uma função simples, né, essa representação que eu estou usando aqui, ela pode não ser única. Né? Por exemplo, eu posso quebrar o conjunto A1 em dois subconjuntos diferentes, disjuntos, tá? E nesses dois conjuntos ela continua tendo o mesmo valor x1. Tá? Então eu poderia escrever isso aqui como uma soma de outros, né, com respeito a uma outra, né, digamos assim, partição. Tá? Como eu não estou assumindo que os valores x e sejam necessariamente diferentes, isso aqui, a representação da função simples não é única. Mas não é difícil ver que a definição da integral, esse valor aqui, ele não depende, essa soma aqui não depende da representação. Apesar de, né, de a princípio depender, você pode mostrar que se eu tiver duas representações da mesma função, essas somas aqui são sempre iguais, tá? Sempre dão o mesmo valor, tá? Que é o que a gente chama da integral de x dmi. Né? Uma maneira de você ver isso, tá, é refinando partições. Tá? Aqui eu vou colocar um pouco sobre o que quer dizer refinar partições para duas funções simples, a princípio, que não sejam necessariamente a mesma função. Tá? Então, se eu tiver x igual a somatório de x de indicadora de AI, y igual a somatório de y indicadora de BI, tá? Então eu posso sempre representar x e y sobre uma mesma partição. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso, por exemplo, pegar as interseções, né, dos AIs com os BJs. Tá? Então, dessa forma eu posso escrever, né, x novamente com uma soma de certos valores x e barra, tá? Só que aqui eu estou somando de i igual a 0 até m, tá? Que provavelmente eu vou estar aumentando, né, quando eu faço essas interseções, por exemplo, de AI com BJ. Então eu posso representar ela como esses valores xi vezes a indicadora do conjunto ci e y também eu vou fazer a mesma coisa com a mesma indicadora aqui. Esse tipo de representação da função simples ela é muito útil quando, por exemplo, se eu quiser somar x com y, se eu olho essa representação aqui, essa soma, ela vai ser um pouquinho mais difícil de lidar com ela porque as indicadoras não são as mesmas. Tá? Porém, quando eu coloco elas, escrevo elas com respeito à mesma partição, né, as indicadoras ficam as mesmas. Então basta eu somar esses valores x i barra, y i barra, tá? E colocar a indicadora. E aí quando eu faço a integral, por exemplo, vai simplesmente ficar x i barra, y i barra vezes a medida do ci. Tá bom? Então isso aqui, essa forma de representar as funções simples, ela é muito útil para mostrar, por exemplo, que se eu considerar o espaço de funções no qual x é simples, tá? Então, isso aqui forma, né, um espaço vetorial, porque se eu somar duas funções simples, né,
Se eu multiplicar por um escalar, eu continuo tendo uma função simples, né? E se eu somar duas funções simples, eu continuo tendo uma função simples. Né? O módulo de uma função simples também é uma função simples. Tá? Então, esse funcional, né, que a cada função simples atribui um número, né, definido pela integral, ele vai ser um funcional linear e positivo. Tá? Então é relativamente simples ver, né, que vai ser linear, usando essa ideia de escrever as funções sobre uma mesma partição. Tá? E que ele é positivo também fica bem claro, né, porque se a função simples for positiva, isso quer dizer que todos os seus xis também têm que ser positivos. Né? Então, xi vezes mi de AI também vai ser positivo. Tá? O segundo passo, né, é para a gente definir essa integral para funções limitadas de suporte finito. Tá? Então, o que eu quero dizer com uma função limitada de suporte finito? Tá? Então, primeiro, o que é limitada? Eu vou dizer que ela é limitada, quase certamente, se existe uma constante m, tal que o módulo de x é menor ou igual a m, né? Mi quase certamente. Tá? E eu vou dizer que ela tem um suporte de medida finita, na verdade, né? Não é finito, mas de medida finita. Tá? Se a medida do conjunto onde ela é estritamente positiva, né, onde o módulo é estritamente positivo, for finita, né, a medida desse conjunto for finita. Então, esse espaço também forma um espaço vetorial, tá? E essa propriedade também, né, que se x está em E2, então o módulo de x também vai estar em E2. Tá? Então, eu vou definir a integral nesse espaço, né, considerando, né, o supremo sobre todas as integrais de y, onde y é uma função simples e y é menor ou igual a x. Tá? Então, aqui é interessante ver, né, que eu poderia também pegar, né, como uma definição equivalente o ínfimo sobre todas as integrais de z, onde z é uma função simples, mas agora z é maior ou igual que x. Tá? Então esse leminha aqui também é muito útil, a gente vai ver a seguir, né, para mostrar, por exemplo, que a integral é linear. E novamente eu vou deixar isso aqui também para vocês verificarem, que esse supremo aqui é igual a esse ínfimo aqui, no caso de funções em E2. Tá bom? Então vamos verificar aqui, né, que de fato a integral, né, definida para funções em E2 é um funcional linear e positivo. Tá bom? Então aqui, antes disso, só uma observação, né, se eu tiver um conjunto mensurável, né, e uma função em E2, então eu pegar a indicadora desse conjunto e multiplicar por x, né, isso também pertence a E2. Tá? Então eu vou definir a integral sobre o conjunto A da variável x dmi como exatamente a integral, né, da indicadora de A vezes x dmi. Então a prova do lema 4 tá, é bastante simples, tá, mas vamos ver aqui. Para ver que ela é positiva, né, note que eu estou tomando o supremo sobre todas as funções simples menores ou iguais a x. Né? Se eu pegar a função identicamente nula, isso é uma função simples. Né? Portanto, como essa função, como x eu estou assumindo que ele é maior ou igual que y, né? Então x vai, né, a função identicamente nula vai estar naquele conjunto que eu tomo o supremo. Tá? Portanto, a integral de x, que é o supremo, vai ser maior ou igual que a integral de zero, que é zero. Tá? Portanto, é simples de ver que se x é maior ou igual que zero, a integral de x vai ser maior ou igual que zero. Tá? Agora, se eu tomar um escalar maior ou igual que zero, né, e quiser calcular a integral de A vezes x dmi, né, então isso por definição é o supremo, né, de todas as y menores ou iguais a x de A vezes y dmi. Né, e note que y na verdade aqui está faltando uma... Né, todas as y menores ou iguais a A vezes x, né? Então, mas note que y, né, como A é maior ou igual que zero, né, e A vezes y é menor ou igual que A vezes x, se somente se y é menor ou igual que x. Né? Então esse supremo aqui é igual a simplesmente A vezes o supremo sobre todas as y menores ou iguais que x da integral de y dmi. Né? Isso aqui é a integral de x
dmi, né? Então fica a vezes x integral igual a vezes a integral de x. Enquanto que para a menor do que zero, né, quando eu quero tirar ela do supremo, tá, quando eu quero tirar, aqui também está faltando um a, mas tudo bem. Quando eu quero tirar ela do supremo, isso vai virar o quê? Vai virar um ínfimo, né, porque a é negativa. Tá? Vai virar um ínfimo e eu vou tomar a desigualdade contrária aqui. Então, o supremo de a vezes y, né, o supremo da integral de a vezes y para y uma função simples é igual a vezes o ínfimo para y maior ou igual que x da integral de y dmi. Tá? Então, a linearidade, né, da multiplicação por escalar, ela segue disso, né, que a gente está usando aquele lema 3. Tá? E para a soma, né, você pode verificar, né, que quando eu tomo, por exemplo, o ínfimo sobre todos os y maiores ou iguais que x1 mais x2, tá? Que é a definição dessa, você pode pegar como a definição dessa integral, né? Esse ínfimo é sempre menor ou igual, né, que o ínfimo da soma. Ok? E o ínfimo da soma é simplesmente a integral de x1 dmi e a integral de x2 dmi. Tá? Então eu tenho que a integral da soma é sempre menor ou igual que a soma das integrais. Isso para qualquer x1, x2. Só que aí eu posso fazer, né, o mesmo argumento, pegar agora menos x1 menos x2, né, então eu vou ter que menos a integral de x1 mais x2 é igual a integral de menos x1 menos x2. Como eu vi, né, isso aqui é a soma de menos x1 com menos x2, então a integral da soma é menor ou igual que a soma das integrais, que vai ficar menos x1 menos x2, eu coloco menos em evidência, vai ficar menos a integral desse com esse. Tá? Então, quando eu cancelo menos daqui com menos daqui, eu obtenho a desigualdade no sentido contrário a essa daqui. Vai ficar essa integral maior ou igual que a soma dessas duas integrais. Tá? Portanto, eu tenho a igualdade de que a integral da soma é simplesmente a soma das integrais. Tá? Então, isso mostra a linearidade. Termina a demonstração da linearidade da integral, tá? Em E2. Bom, agora eu vou estender a definição para funções mensuráveis não negativas. Tá? Então, a integral de uma função vai ser definida como supremo, vai ser uma definição análoga à anterior. Tá? Só que aqui eu vou tomar o supremo sobre todas as funções em E2, tá? Que foi o meu passo anterior, né? Que são maiores ou iguais que zero e menores ou iguais que x. Tá? Então eu não estou descartando que essa integral pode ser, né, dada por mais infinito aqui no caso. Tá bom? Então, esse supremo pode ser mais infinito. Tá bom? Então, para definir no caso mais geral, vou introduzir aqui uma anotaçãozinha. Tá? A anotação é para o mínimo, para o máximo, né? Mínimo entre dois números eu vou definir dessa forma, né? Denotar dessa forma, né? O máximo eu vou denotar dessa forma. A parte positiva do número, a parte negativa. Tá? E note que eu sempre posso escrever um número como um número x qualquer, real, né? Como a sua parte positiva menos a sua parte negativa, e o módulo é simplesmente a soma da parte positiva com a parte negativa. Tá bom? Isso vai nos ajudar. Note que a parte negativa é sempre maior ou igual que zero. Então esse lema 5 aqui, ele nos ajuda a calcular essa integral aqui, né, para funções não negativas. Né, então ele diz que se eu tiver uma sequência de conjuntos encaixantes com medida finita, tal que eu posso decompor meu espaço, né, como uma união desses subconjuntos, tá, desses eventos, eu sempre vou ter que, quando eu faço o limite em m da integral sobre m de x mínimo com m, tá? Eu estou truncando a variável com m, então note que esses caras aqui, né, essa integral aqui é de uma função em E2, correto? Porque isso aqui é a integral da indicadora de m vezes x mínimo com m. Tá? Essa função certamente está em E2, então eu estou aproximando aqui a integral de uma função não negativa, tá, por integrais de funções em E2. Tá? Então isso aqui é muito útil, no caso, para a gente demonstrar propriedades da integral para funções não negativas. Tá? Então esse lema é muito útil, né, para a gente fazer isso. Essa hipótese aqui é uma hipótese que, como a medida como o espaço é sigma finito, né, essa hipótese aqui é sempre verificada. Né? A gente sempre tem
né, que isso aqui é possível, você encontrar uma sequência de conjuntos encaixantes, né, tal, que eles têm medida finita e ômega D pode ser escrito como essa união aqui. Tá bom? Então, né, eu vou dizer que uma função é mensurável e integrável, né, se, note que módulo de x é sempre maior ou igual que zero, né, então essa integral que está a princípio definida, né, pelo passo anterior, ela pode ser mais infinito, tá? Mas eu vou dizer que x é integrável se essa integral do seu módulo for finita. Tá? Então, o espaço que a gente vai chamar de L1, formado por todas as funções x mensuráveis e integráveis, é um espaço vetorial, né? E a integral definida como, né, a integral de x vai ser definida como a integral da sua parte positiva menos a integral da sua parte negativa. Tá, e a motivação de escrever dessa forma é porque a parte positiva e a parte negativa são ambas maiores ou iguais que zero, então essa integral está definida no passo anterior, essa integral está definida no passo anterior. Né? Se a integral do módulo for finita, então a integral da parte positiva é finita e a integral da parte negativa também é finita. Tá? Então essa diferença aqui faz sentido, porque esse cara tem, né, esse cara é finito e esse cara é finito. Tá bom? Então, uma observação útil aqui também é que essa integral também poderia dar valor mais infinito ou menos infinito, né, se isso aqui não for satisfeito, mas se a integral da parte negativa for finita, por exemplo, e a integral da parte positiva for infinita, né, então essa, né, infinito menos uma coisa finita dá infinito, né, ou se, né, recíproco, né, caso contrário, né, se esse cara for finito e esse for infinito, então infinito menos infinito dá menos infinito. Tá? Então essa integral também pode estar definida caso, em um desses dois casos aqui. Tá bom? Então aqui, basicamente, a gente encerra a construção da integral, né, com o lema 6 dizendo também a mesma coisa, né, que, né, a integral é um funcional linear e positivo. Tá bom? Então, relembre, né, que todo funcional linear positivo satisfaz aquelas propriedades que foram vistas no lema 1, né, que é que ela preserva a ordem, né, e que também ela é sempre limitada pelo, né, o módulo de x é menor ou igual que o i do módulo de x. Isso vai ser importante, né, a seguir quando a gente for provar teoremas limites e coisas do tipo. Então, algumas desigualdades fundamentais que a gente pode deduzir a partir da construção da integral. Tá? A primeira desigualdade é a desigualdade de Jensen, que eu estou enunciando aqui, né, que é se eu tiver uma função convexa, tá, onde tanto x quanto psi de x forem integráveis, né, com respeito a mu, então, né, psi da integral é menor ou igual que a integral da psi de x. Tá? O caso mais famoso, né, é quando essa função é igual ao quadrado de x. Né? Então, o quadrado da integral é menor ou igual que a integral do quadrado, né? É usada, né, bastante. Eu não vou demonstrar esse teorema, eu vou demonstrar o seguinte, tá? Que é a desigualdade de Markov. Né, que se eu tiver uma função não negativa, tá? Então, né, o ínfimo da função sobre um conjunto A vezes a medida de x pertence a A é sempre menor ou igual que a integral sobre esse conjunto, né, x pertencente a A, da função de x de mi, né, que é menor ou igual à integral da função psi de x de mi. Tá, isso aqui, né, quando eu pego a função, por exemplo, igual ao quadrado, né, isso aqui o que a gente obtém é exatamente a desigualdade de Chebyshev. Tá? Então, para demonstrar essa desigualdade, a gente usa o lema 1, né, a ordem, né, que a integral preserva a ordem, né, da seguinte forma. Né, note que, como esse valor aqui é o valor do ínfimo, né, então i de a é sempre menor ou igual que, né, a função aplicada em x, né, simplesmente porque esse cara aqui é o ínfimo. Tá? Então, se eu pegar o ínfimo em a, né, vou multiplicar pela indicadora de que x está em a, então isso aqui é sempre menor ou igual que a função aplicada em x vezes a indicadora de a. E, obviamente, né, como a indicadora de a é sempre menor ou igual que 1, isso aqui também é sempre menor ou igual que a função aplicada a x. Tá? Portanto, se eu aplicar a integral aqui, aqui e aqui, né, eu preservo a ordem,
Então, quando eu integro esse lado, eu obtenho exatamente o ínfimo vezes a medida de x pertence a A. Aqui eu tenho a integral, né, sobre o conjunto x pertence a A, e aqui eu tenho a integral sobre todo. Tá? Então, basicamente segue de maneira direta, né, dessa propriedade aqui que a gente viu. Outro teorema importante é a desigualdade de Holder, né, que né, a integral do produto de x com y de μ é menor ou igual que, né, que a gente chamou da norma P de uma variável x, né, definida dessa forma, tá? É menor ou igual que o produto da norma P de x, né, com a norma Q de y. Tá bom? Então a demonstração dessa desigualdade também é bem padrão, tá? Na verdade, é provável que vocês já tenham visto isso em álgebra linear. Tá? A gente pode, sem perda de generalidade, assumir que as normas P e Q, né, a norma P de x e a norma Q de y é igual a 1, tá? E aí usar essa desigualdadezinha aqui, né, envolvendo dois números reais, né, não negativos, que o produto de dois números não negativos é menor ou igual que xp sobre p, yq sobre q. Né? Então, aplicando isso aqui à variável x e y, né, então eu vou ter, né, vai ter que x vezes y, não, o módulo de x vezes o módulo de y, tá? Que é isso aqui, vai ser menor ou igual que o módulo de x elevado a p sobre p, o módulo de y elevado a q sobre q. E aí, tomando a integral em ambos os lados, né, a gente obtém exatamente o que está aqui embaixo. Como, né, a gente está assumindo que as normas p e q são iguais a 1, né, essa integral aqui também vai ser igual a 1, essa integral também vai ser igual a 1, então isso aqui vai ficar 1 sobre p mais 1 sobre q, né, e por hipótese, 1 sobre p mais 1 sobre q é igual a 1. Né, o q é o conjugado de p, no caso aqui. Tá? Então isso aqui também é uma demonstração bem direta, novamente usando, né, o fato que a integral preserva a ordem, tá? Como no caso anterior. Tá? E aí segue, na verdade, da desigualdade de Holder, né? A desigualdade de Minkowski, né? Que de fato essa norma P aqui é uma norma, né? No sentido de que ela satisfaz a desigualdade triangular, né? Que a norma de x mais y é igual que a norma de x mais a norma de y. Tá? E aqui a gente encerra o primeiro bloco da seção 1.3.